casa. Bem, a gente estava mostrando aqui, o senhor pôde acompanhar, né? Sim. Algumas imagens do primeiro dia, que o pessoal Já está está bem chamando de diferente. lockdown, não é um lockdown, mas enfim, é uma quarentena mais restrita, mais rigorosa, Sim. né? E já está bem diferente. O que o senhor achou quando veio aqui para o sistema? Como é que viu as ruas? Eu moro aqui perto, né? E a gente tem a liberação por trabalhar em uma área essencial, mas eu não vi trânsito, mas da minha casa já dá para ver que diminuiu bastante, a Guanambi está quase sem trânsito. O interessante é que nas saídas da cidade, por ter essa blitz, esse fechamento, aí se forma fila. Na Leste-Oeste formou fila, na Guanambi também um bom trecho teve fila, a Washington Soares, né? Então nesses pontos que teve esse fechamento das vias, teve uma aglomeração de carros, de veículos, por conta dessa fiscalização. Em alguns bairros, a gente, graças a Deus, está vendo uma diminuição, mas infelizmente não em todos, porque no primeiro dia, olha aí, as feiras livres já tiveram que ser interrompidas, os locais de feiras livres estão sendo monitorados pela força de segurança, já que estão proibidas, né? É importante ainda teve ter esse aglomeração. cuidado. Sim, é importante porque as feiras acabam aglomerando muita gente e são itens de consumo que a pessoa pode acabar consumindo sem a devida higiene. Então é importante, e principalmente essas da periferia, que é onde a gente vê que estava sendo mais descumprida. Essa força-tarefa realmente é importante nesse momento, Sim. né? A gente ter realmente esse cuidado, ser mais severo mesmo com a população, porque o pessoal, tudo bem, eles agora está obrigatório o uso de máscara, as pessoas realmente a gente vê usando mais a máscara na rua, mas a máscara não é uma vacina. Ela te ajuda a prevenir, mas também não te cura, não te deixa totalmente livre da doença, né? Isso, ela traz um bloqueio, uma barreira, a gente fez também um vídeo. Esse traz vídeo uma já é barreira justamente da feira. Que de hoje. Foi hoje, durante esse chamado lockdown. E a fiscalização foi fechando. Entregando o máximo, a gente vê sempre a ideia da orientação, né? Muito importante, a conscientização, trazer a população para mais perto, para ajudar e não criar confrontos com as personalidades. Até porque foi dito, né, muito dito e falado sobre que os primeiros dias seria para ensinar a população, porque tudo é muito novo para todos nós. Então seria mais para ensinar, conscientizar as pessoas que, como a gente viu ali na feira, não estavam ainda conscientes do grau que está o vírus, né? O grau que está tomando conta aqui da nossa cidade, que ele está tomando conta, né? Então, realmente está sendo. Mas aqui por diante, inclusive, se a pessoa reagir, pode ir para a delegacia, né? Por estar fora de casa, já pode ser encaminhada para a delegacia, nós vimos aqui na reportagem, e se fizer for forçadamente ou se colocar alguma imposição, ainda pode ter outras penalidades. Pode ter outras, né? Sim. O senhor acha que realmente era uma ação necessária, esse lockdown, esse mais rigoroso, né? Essa quarentena mais rigorosa, realmente se faz necessário nesse momento? Sim, a prefeitura ela mostrou um estudo das vias de Fortaleza, né? E o estado também mostrou que as pessoas estavam começando a se desleixar em relação aos cuidados. O trânsito, a movimentação de pessoas dentro da cidade já estava aumentando. Chegou a quase 50% a diminuição de veículos no início da quarentena e já estava em torno de 70% do total de 100. Então é uma redução já bem menor do fluxo, de 30% somente. Então eles já estavam vendo que a população já estava desrespeitando a quarentena. A pessoa começa a achar assim, tô livre, né? Assim, isso não vai acontecer comigo, né? Infelizmente as pessoas têm essa mentalidade, né? Assim, que vai atingir o outro, né? E não eu, como se a pessoa fosse imune, né? E não é assim, né? E é o contrário. Você que está em casa, você sente que é cada vez mais comum pessoas, amigos seus, né, familiares terem o corona, terem casos graves, pessoas na UTI. Com certeza você conhece alguém que esteve internado. Então, fique em casa, obedeça, cumpra todos os regulamentos para que a gente consiga vencer. Bem, hoje o que gerou muita polêmica, porque a gente nunca sabe o que é notícia, o que é fake news, a gente também está vivendo por esse bombardeio de informações, né? E fica sempre aquela dúvida, porque hoje estavam dizendo assim que o sol não mata o vírus, que o sol não protege a pessoa, mas o sol ele ajuda na vitamina D, o que ajuda você a aumentar a sua imunidade, que é isso que as pessoas têm essa dificuldade para entender. E é o que vai combater o vírus dentro de você, é a sua imunidade. Então,
os raios solares, os raios ultravioletas vindos do sol são importantes para, sim, para a sua imunidade. Para te fortalecer, né? Porque as pessoas acham que só o fato de eu ir para o sol, pá, morri, estou imune já ao coronavírus. E não é bem isso, gente. Não é que ele tem esse poder de matar, porque se fosse assim seria muito fácil, né? A gente levaria todos que estão no hospital para tomar um solzinho. Agora, para quem vai tomar o sol, qual seria o melhor horário? O suficiente no horário de 10 até as 3 da tarde, seria 15 minutos é suficiente, né? Se puder ficar mais tempo, melhor, já que não vai ser tão frequente essa ida ao sol, e evitar o sol do meio-dia, o sol de 12 a 11 a 13h30, ele é mais quente. Aí o pessoal em casa deve estar se perguntando, mas como é que eu vou, Carla, para o sol, se não posso ir na praia, se eu não posso ir numa piscina, se o condomínio colocou essa proibição, a gente já não pode mais circular tanto. Mas você tem a janela da sua casa, alguns têm a sacada, né? Tem um quintalzinho, para quem está em casa tem um quintalzinho. Esse sol ali na brisa, na beira da janela, já me ajuda, né? Ajuda, principalmente se for todo dia, você criar uma rotina de ir, né? Você pode ler um livro na rede, pegando um pouco de sol, ou fazendo alguma prece ou oração, dependendo do seu credo, né? Ou simplesmente conversando com alguém também pelo telefone, né? É importante você criar um hábito, uma rotina de pegar inclusive sol, abrir as janelas para o sol poder entrar também nos quartos, nos cômodos, nós temos a oportunidade, né? De o sol com o vento, ele resseca o vírus e mata ele rapidamente no ambiente, né? O vírus, ele é uma estrutura muito simples que ela precisa de um hospedeiro. O vírus precisa estar em algum organismo biológico para ele sobreviver. Se ele está numa superfície e ainda tem o aquecimento e o vento, ele vai ressecar rapidamente e vai ser destruído. Então abram as janelas, né? O que já facilita muito. Então, lembrando, pessoal de casa que quiser mandar perguntas para o Dr. Tiago Salles, é o número 859-8899-9597. E a gente vai aqui aos números, né? De casos confirmados no município de algumas residências. O que esses números podem significar, representam para a gente nesse momento? A gente vê aí que o epicentro realmente é Fortaleza, disparado em número de casos, né, 10.348. Eu volto a lembrar que a quantidade de casos, a gente teve um salto muito grande nas últimas 3 semanas, mas é por conta do número de testes que vieram para o Ceará. Então, a quantidade de testes, a gente conseguiu testar muitas vezes, né? O Brasil, ele chegou a ser o segundo país a mais testar em alguns dias, a testar mais pessoas, né? Isso é bom, porque quanto mais nós sabemos da quantidade de pessoas, nós temos uma noção maior de como está a epidemia aqui, né? Então a gente vê que ainda está muito restrito às capitais, né? Então tem Fortaleza, que tem muitos casos, disparado, 10.348 casos, e os municípios, mesmo os da região metropolitana, da Grande Fortaleza, ainda tem poucos casos, né? Caucaia, Maracanaú, Sobral, que é um grande centro, tem só 256 casos, né? A gente vê outra cidade aqui próxima. Aqui são os casos, né? E como a gente pode ver aqui, a gente já tem 966 mortes. O número que a gente precisa realmente acompanhar e se preocupar é o número de mortes. Ele se afastou um pouco em relação à quantidade de casos, porque foram muitos casos diagnosticados e o número de mortes não aumentou tanto. Né? E a gente vê aí que a letalidade é 6,5 no Brasil, né? E no Ceará está bem próximo disso. Então a gente está seguindo uma realidade e no mundo é 5,8. Então a gente está o vírus está um pouco mais letal no Brasil em relação ao mundo. Mas à medida que a gente aumentar a quantidade de testes, esse número vai ficando igualando ao mundo. Inclusive a Itália, né, que chamou muita atenção pela grande quantidade de casos que teve. Ela aí é um grande centro, né, onde está o nosso Papa, né, e eles já avisaram que no dia 18 de maio já vão começar a liberar as missas, né, desde que use-se máscara e mantenha-se distância, que é o básico, e eu acho que isso ainda vai permanecer por algum tempo. Sim, vai virar uma rotina, vai virar uma cultura da sociedade, do mundo todo, utilizar máscaras quando a pessoa se sentir enferma ou sentir síndrome gripal. É importante que o vírus ele teve o seu epicentro na Europa, tinha muitos casos na Europa, enquanto que aqui estavam começando os primeiros casos, né? Enquanto aqui estavam nos primeiros casos, lá já tinham milhares de mortos.
E agora a gente recebe notícias dos hospitais da Itália, da Espanha, da França, que eles estão fechando hospitais lá, né? Por exemplo, aqui a gente criou o hospital de campanha do PV, né? E lá eles estão desmontando o hospital de campanha deles. Porque graças a Deus já não porque está eles sendo já mais venceram, necessário. né? Lá ainda continuam tendo casos, mas não é mais num formato de epidemia, aquele crescimento exponencial que é o que a gente está vivendo, vendo a gente aqui. pode ver aí no gráfico. Né? Então, Esse gráfico seria o quê? No azul a gente tem o total de Quanto de pacientes casos. em leito, Exatamente. em observação. E o vermelho, o total de óbitos por dia. Isso, esse dado aqui foi tirado do documento que saiu ontem à tarde do Estado, certo? A Prefeitura lançou no dia 5 e aqui o Estado colocou esse estudo no dia 7, a gente já está trazendo para você em primeira mão. Né? Então aqui são os leitos que envolvem todas as UPAs e toda a rede do Estado. Né? E a gente vê que foram crescendo a quantidade de pessoas internadas e aí a gente vê isso nas notícias, cada vez mais pessoas buscando atendimento. Né? E a quantidade de óbitos, de certa forma, não cresce da mesma sequência, proporção, da mesma graças proporção a Deus, né? dos casos. Como a gente tem dias que tem um internamentos. pico, né? Assim, que tipo ali está acho que se eu não me engano, no dia 3, que foi 3. Um pico muito alto comparado com os outros dias, Sim, né? E Assim, depois teve uma regressão, né, em relação ao dia 4. Aqui, provavelmente, alguns leitos ficaram vagos, né, ou por transferência, ou por cura, ou piora, né, ou óbito, né, para ter esse salto de diminuição de leitos. Bem, o pessoal acho que as pessoas, como a gente sempre diz, assim, quando atinge a gente, atinge um familiar, é que a gente se preocupa, que cai aquela ficha, né? E aí as pessoas vão para a UPA, vão para os postos de saúde, fazem escândalo, brigam, porque realmente querem ser atendidas, é um direito de todos, tudo bem. Sim. Mas a gente também tem que ter, em compensação, é isso que a gente alerta. Se você ficar em casa, vai justamente evitar isso, que você precise ir para o hospital, porque chegar lá não vai ter como te atender. Não é porque vai gritar, porque vai fazer escândalo, porque realmente está lotado, né? Eu atendi uma família que essa família resolveu furar a quarentena e 10 pessoas adoeceram de uma vez. Então, 6 ficaram sintomas mais moderados e precisariam ir para uma unidade, realizar algum atendimento. Então, se essas pessoas tivessem ficado em casa, talvez 1 ou 2 estariam doentes. Não as 10 de uma vez, né? O que é complicado. E sem contar que o nosso sistema de saúde, o nosso SUS, por mais que os brasileiros reclamem, ele ainda é um dos melhores. Sim, sim, é o maior sistema público do mundo. Então, né, pelo tamanho do Brasil. Aqui temos outro gráfico. A gente nota que as pessoas estavam começando a circular mais. A gente vê no final de abril a circulação de carros bem maior. E aí o que o governo detectou? Que no estado do Ceará a mobilidade aumentou muito nos últimos 15 dias. Foi 30% a mais de veículos nas ruas. E em Fortaleza foi 20%. Né? Então foi esse o alerta. Enquanto os leitos estão ficando cada vez mais escassos, as pessoas estavam cumprindo cada vez menos. Então a importância de fazer essa restrição. Até porque também tinha aquilo, né? Ah, não, eu vou circular no meu carro particular, achando assim que, tô num carro particular, não tem problema, né? Tá imune. Não tá, gente. Não tá. Não é o fato de você estar num carro particular, tudo bem, o risco vai ser menor, mas também não tá imune. E ele vai parar em algum lugar, vai descer, ali ele vai se contaminar com quem está. E se ele for para outro lugar, ele vai levar a contaminação de um lugar para outro. Então é realmente complicado. A mobilidade urbana não sendo cumprida, ela vai gerar impactos muito grandes na saúde. Bem, até eu comentei aqui que no dia 18 de maio vai estar liberadas as missas na Itália. E a China, que também foi um grande índice, também já vai liberar a volta às aulas, né? Temos aqui outro mapa. É interessante aqui, é de Fortaleza, e a gente vê o gráfico aí mais perto de você, fala da quantidade de casos, e este mais perto de mim fala do número de óbitos, né? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Certo. É a renda, o grau de instrução, a quantidade de cômodos, a qualidade da alimentação. Esse índice ele fala meio que da pobreza e da riqueza de um povo. Né? Então, a gente vê que pessoas com IDH mais baixo, eles correspondem a 55% dos casos de Covid em Fortaleza. Cresceu muito, né? E de óbitos é 50%. Então, eles têm morrido pouco em relação à quantidade que está adoecendo. Isso indica que o sistema de saúde
os hospitais da rede pública estão suprindo um pouco a necessidade deles, né? E a gente vê que o pior índice de morte é do IDH médio, seria a classe C, equivalente, Certo. que são infectados 419, mas morrem 104 pessoas, 20% dos óbitos. Que também é aquela coisa que a gente muito comentou aqui, né? Assim, que em muitos bairros, né? Periferia, as pessoas muitas vezes, a família é muito grande, pessoas com 10, 12 pessoas na família, vivendo numa casa que muitas vezes tem 3, 4 cômodos, né? Uma casa pequena para suportar todo mundo e acaba ficando difícil ficarem em quarentena dentro das suas casas. E acabam, o contágio é bem mais rápido. Aí e acabam tendo que seria sair, ficar na bloco de calçada, baixo. né? Como eles dizem assim, não, para pegar um ar, para pegar uma fresca, acabam indo para a calçada. Acho que fica um alerta, né? Se precisarem, porque a gente também não tem como proibir essas pessoas, né? A gente fala assim para elas, fiquem dentro de casa, às vezes não tem nem espaço para suportar todo mundo. Mas se precisarem ir para a calçada, para ficarem do lado de fora das suas residências, que usem máscara, que mantenham a distância, e né? não misturem as pessoas das casas, né? Elas fiquem, a casa toda fica ali meio que isolada na calçada, conversando entre si, sem entrar em contato com o vizinho, inclusive as crianças. Que esse é o problema, as crianças também não podem brincar, não é? A gente entende essa situação de que ficar em casa às vezes é complicado, mas saiu, ela não pode sair e brincar com o vizinho, porque porque o vizinho está de máscara. Não pode. Não pode. Cada um, como diria, cada um no seu quadrado, literalmente, agora, né? Aí em Fortaleza a gente vê que o cenário é parecido com a população. Tem pessoas ricas, pessoas classe média, pessoas classe C e a maioria classe D, né, que todos estão adoecendo. Quando a gente vai para o interior, próxima imagem, no interior a gente vê que o desenho é um pouquinho diferente. Né? A gente viu aqui, se falava muito, o coronavírus começou pela classe alta, começou pelos ricos, começou pela aldeota. Que viajaram, foram para a Europa. Viajaram quando vieram, né? Mas agora não, em Fortaleza a estratificação está bem parecida com a população. Faz parte de o que a gente pode dizer é que realmente Ceará. já está pegando todo mundo em Fortaleza. É aquela velha história, a doença não vê classe, não vê sexo, não vê idade, e por isso a gente tem que se cuidar, né? A gente se sentir nessa necessidade de se cuidar cada vez mais. O próximo slide vai mostrar no interior. A gente tem um outro mapa que mostra justamente o interior. Deixa eu ver se já está disponível, para justamente a gente mostrar a diferença do mapa. Então a gente mostra esse que a gente está vendo é o de Fortaleza. Né? Como ele falou, assim, a classe mais baixa, né, está sendo mais atingida atualmente, né? Está se espalhando mais a doença em classes mais baixas. Que a maior parte da população, infelizmente, tem esse IDH mais baixo, né? E está estratificado como é a sociedade, né? O ruim mesmo é essa classe C, que seriam os comerciantes, o pessoal. Não entrou. Do interior a gente mostra o mapa amanhã. Com o Ceará. Mas tudo bem, fica aqui que eu acho que o alerta acho que também serve de exemplo, até porque Fortaleza ainda é infinitamente maior do que os outros estados, até bom, né? Porque assim, o interior não está sendo tão atingido, que é muito bom, porque senão ia causar um caos ainda maior, né? No sistema de saúde, né? Então, já está difícil na capital, imagine se chegar no interior. Sim. E aqui, doutora, a gente tem o depoimento do Helenilson, que ele simplesmente, o amigo dele que morava com ele, que dividia o apartamento com ele, pegou a doença. E ele entrou em contato com a gente para justamente contar que ele conviveu todo esse período, que ele infelizmente veio a óbito, né? O Fábio, conhecido como Binha, ele veio a falecer e o amigo dele relatou para a gente todo esse período em que ele contraiu o vírus, em que ele precisou ir para o hospital e como foi. Vamos conferir. Boa tarde. Gente, eu estou aqui para contar, né, um fato, né, que ocorreu com meu amigo que morava comigo, né? Ele se chamava José Fábio. Então por ele não ter se prevenido, né, quando foi decretado a quarentena, ele não quis se prevenir, né, se resguardar. Então ele acabou adquirindo, né, o coronavírus. Então ele começou a sentir febre,
dor de cabeça, espirrando, tossindo, né? E aí, quando ele adquiriu essa doença, no dia 13 de abril, né? E aí, ele só procurou a UPA no dia 19. Então, ele ficou totalmente só tomando medicações em casa, sem que ele fosse ao hospital, né? E aí, quando ele foi até a UPA, os médicos mandaram que ele tomasse loratadina e dipirona, foi isso. Então, com 2 dias depois que ele tinha ido para a UPA, ele apareceu outros sintomas. Sintoma qual que ele veio a diarreia, veio vômito, né? Aí ele procurou de novo a UPA, aí lá fizeram o teste rápido, disseram que ele não estava com coronavírus, entendeu? Que era só um quadro viral. Nesse quadro viral, ele passou 2 dias depois da segunda vez que ele foi para a UPA. Então ele adquiriu, né? Aí ficou em casa, aí veio o cansaço. Desse cansaço ele procurou a UPA de novo. E lá ele teve que ficar internado. Mediante toda essa situação, fizeram novamente um teste rápido nele, deu negativo. A doutora pediu um raio-x. Desse raio-x, os pulmões dele estavam totalmente manchados, né? Isso na quinta-feira à noite, dia 23 de abril. Então, o que acontece? Ele, no decorrer do dias, né, os pulmões dele foram se comprometendo mais ainda, né, ao ponto de que aí a família não tem contato com o paciente de jeito nenhum, e ele fica totalmente isolado, né, e aí nós só tem notícia do paciente uma vez por dia, que é às 17 horas. Então o que acontece? O médico chegou, falou para a minha sobrinha, né, que ele estava com os pulmões muito comprometidos, que a medicação não estava fazendo efeito para ele e que não queria entubar ele, queria que ele reagisse, mas não tinha outra alternativa a não entubar. Por quê? Porque como ele não estava reagindo e também tinha o risco dele falecer na hora que estava fazendo o procedimento de intubação. Mas mesmo assim ele foi intubado, né? E ele foi intubado no domingo, porque o cansaço estava cada vez mais alto, né, o cansaço dele, e aí ele teve que ser intubado. Quando foi na terça-feira, no dia 28, ele veio a óbito. Então assim, gente, isso fica um alerta, né, para as pessoas se cuidar, não brincar, porque o vírus realmente não tá de brincadeira, tá entendendo? Foi assim É horrível a situação de você ver uma pessoa sem poder fazer nada, ele falando comigo pelo WhatsApp, que tava com o celular lá, dizendo que a sensação é como se você estivesse morrendo afogado, você só, não tem ninguém para fazer nada por você, os enfermeiros, os profissionais da saúde chegavam perto, era como uma sensação que ele dizia, que era uma sensação de não poder fazer nada por você, tá entendendo? Então muitas vezes ele chegou a dizer que não ia resistir disso, né? E realmente não resistiu. Então... E vocês acabaram de ver o depoimento do Eleilson, que conviveu com um amigo dele que moravam juntos. Ele veio a óbito pelo Covid, né? E ele explicou ali todo o transtorno que foi, né? Assim, desde o momento que a pessoa se contagiou, que foi levada para o hospital. E ali ele relata até que o amigo não tinha melhoras, tomava o medicamento e não estava sentindo melhoras. Então, assim, isso já é um péssimo sinal, digamos assim, doutor? Existem, já está sendo bem estudado o Covid, né? E existe a fase de replicação viral e existe a fase inflamatória. Quando chega nessa fase inflamatória, é uma descarga de citocinas, de proteínas, de algumas substâncias, que aí é onde a gente não sabe o que é que pode dar errado, né? É onde entra quando a pessoa tem uma doença crônica, ela tem a diabetes, ela tem a pressão alta ou algum outro problema vascular, é quando nessa fase inflamatória ela vai desenvolver uma cascata de problemas em que às vezes a equipe médica não consegue parar, né? Então o objetivo quando a pessoa chega nessa fase inflamatória, nessa fase mais grave, é tentar parar essa cascata de eventos, de problemas, né? E às vezes não consegue, e aí tem um caso como do Binha, né? O Binha que veio a falecer. Sim. Até nessa mesma linha, aqui a Anne Maria, que é de Caia, ela justamente fala assim que a vizinha dela
estava doente, sentindo sintomas, começou a ter uma melhora e agora recaída. Isso pode ser o Covid ou não? O Covid dá essas recaídas mesmo? Ou quando ele começa a melhorar, é porque ela devia estar com alguma gripe, alguma dengue? Precisa ver quais são os sintomas que ela vinha sentindo, né, antes dessa recaída que foi melhorando, mas pode acontecer na fase ainda de replicação viral, ela ter como se fosse um primeiro combate, uma diminuição, a febre cessar e depois ela voltar mais agravada. Então, inclusive, é o que a gente pede. Fique em casa, se a medicação está fazendo efeito, fique em casa, mas se tiver alguma piora, a febre que estava melhorando, piorou, não tinha tosse, agora tenho, né? Ou tinha tosse e agora estou com falta de ar, aí sim é o caso de procurar uma assistência médica. A gente tem aqui a mensagem da Rosa, da Cidade 2000. Eu caminhava na praça aqui perto de casa. O que fazer agora para me manter saudável sem poder me exercitar? Em casa, Rosa, você vai entrar no YouTube e lá tem várias dicas de como você se exercitar, colocar exercício em casa. Aqui mesmo a gente está sempre passando vídeos, né? Como você fazer. Vai se surpreender. Você vai se surpreender com a quantidade de exercícios que você consegue fazer na sua casa. Certo? Não pode fazer caminhada, tem escada na sua casa? Sobe e desce escada, vai da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, pronto, caminhando, né? Sim. E aí tá, outra pergunta. Pula corda. Pula corda, polichinelo, sim, abdominal, né? Tem vários exercícios que você pode fazer em casa. O nosso querido cinegrafista Zé mesmo, ele faz aula de balé em casa nesse momento, que ele não está podendo fazer. Outra pergunta, estou com vermelhidão nas mãos de água sanitária e produtos de limpeza, o que eu faço? Você precisa, entre os produtos, né, utilizar algum hidratante ou um antialérgico, uma pomada antialérgica, para você diminuir essa irritação. E tentar diluir mais, diminuir a frequência. Se você está na sua casa cumprindo o isolamento, você não precisa lavar com tanta frequência. Se você vai lavar os pratos, por exemplo, sua mão já vai ter contato com detergente e vai estar limpa também por consequência. Então não precisa imediatamente depois ou poucos minutos depois você já lavar a mão novamente. Então se você está em casa, dá para fazer bem menos lavagens e tentar mais ainda o policiamento para não colocar a mão na face. Bem, aqui mais uma pergunta que é da Ângela, da Praia de Iracema. Boa tarde. Não posso passear com o meu cachorro nem de máscara agora? E aí, como é que não pode. A Ângela... né, nem o cachorro com máscara, e nem mesmo se você tiver com máscara, você não pode caminhar. Realmente está restrito para casa. Você só pode sair com o seu cachorro se você estiver levando ele para um pet shop. Aí você pode, é uma atividade considerada essencial, né, a consulta com o médico veterinário, e aí você pode estar levando seu cachorro para lá. Mas para passear, para esticar, para tirar o estresse dele, não. Você vai brincar em casa, afasta os móveis e deixa ele correr. Bem, o Alexandre Borges, ele está dizendo assim, todo dia das mães a gente passa na casa da minha avó. Eu não posso ir para a casa dela, mesmo que eu leve o álcool em gel e a máscara? Não, Alexandre Borges, você vai para a casa da sua avó via eletrônica. Você vai instalar algum sistema de que você consiga estar próximo da sua avó sem estar lá presencialmente, né? Você e os demais familiares não podem estar em contato com ela, mas se podem de alguma forma ensinar ela a mexer, colocar, por exemplo, na tela de casa para dividir a tela, né? A gente tem os aplicativos de mensagem, eles aumentaram a quantidade de pessoas que podem estar na reunião. Já podem 8 pessoas, já é uma quantidade maior. Né? Já dá para mais membros da família participar ali da resenha. Então, vai ter que ficar assim. Se a quarentena a gente não está na mesma casa, a comemoração também não vai ser na mesma programa casa. Tudo pro Dia dos Pais. Joga tudo pro Dia dos Pais. Joga para frente, gente. Temos aqui outra pergunta. Estou muito gripado, acho que estou com corona. Tenho medo de ir ao hospital. O que devo fazer? Precisa vencer o medo. Só o medo já inibe a pessoa de muita coisa, né? A síndrome gripal tem várias, além do corona, você pode estar com alguma dessas outras. O que você precisa é estar alerta aos sinais de piora. É uma tosse que falta o fôlego, ou a própria falta de ar, é uma febre que não passa. Aí sim é que você pode, digamos assim, começar a se preocupar. Até lá você precisa tratar como uma gripe eventual. Eu tenho certeza que você já gripou. Então,
tenta aliviar um pouco essa tensão, né? Que o corona realmente ele mata, mas você precisa estar mais tranquilo até para a sua imunidade poder agir. A gente precisa estar bem alimentado, bem dormido, descansado para a nossa imunidade ser melhor ativada. Bem, esse final de semana, me enrolei aqui, esse final de semana que tem Dia das Mães vai ser diferente para todo mundo, é todo mundo se cuidando mesmo, né? Sim. Não tem o que fazer. A gente está com o tempinho estourado que a gente estava mostrando aqueles gráficos, mas na segunda-feira o Dr. Tiago continua respondendo as perguntas dos telespectadores. Antes, deixa eu só mostrar que eu comentei sobre a volta às aulas dos chineses, né? Que eles já voltaram para as aulas, mas tendo todo um cuidado. Vamos dar uma olhadinha para o Dr. Tiago ver esse vídeo. 在幸福里感受，什么都别说，所有美好的时光渐渐地飘落，一四季变换，爱你如风。我们走着走着，花就开了，在清风秋月里望眼着生活，爱你就像一杯茶，情似一团火，平平淡淡和你守着那执着。 Bem, acho que essa tecnologia toda, né, a princípio, né? Vai chegar primeiro em Sobral, depois chega em Fortaleza. Depois chega. Né? Aí a gente vê alguns cuidados que eles têm, que inclusive várias empresas já estão adotando, né? A limpeza do calçado, a verificação da temperatura. E lá tem algumas tecnologias a mais, inclusive para detectar a presença do vírus ou de alguma infecção, né? Nos olhos, através dos olhos, que era aquele robozinho, através dos olhos e da orofaringe para ver se a criança pode entrar na escola e ter comunhão com os colegas. Né? Então, ele deixa a máscara ali na entrada, porque ele só vai adentrar a escola se realmente estiver descontaminado. Bem, e à frente de Sobral temos Messejana, que inclusive já fez a gaiolinha para a higienização do morador num condomínio. Ele vai entrar no condomínio e ele passa por toda essa questão de higienização. Parabéns que é muito ao bom, pessoal né? desse condomínio. Que está mais à frente ainda. Sim. Bem, domingo, Dia das Mães, aproveita, manda um recado para sua mãe. Priscila já é mãe? Não. Priscila ainda não é mãe, mas é enfermeira e cabeleireira, porque ela que deu um toque aí no visual do nosso doutor para ele ficar bonitinho aqui nas câmeras. A minha mãe, ela está no interior, comprei uma passagem de ida para o interior, ela está lá no Banabuiú com o meu pai, estão resguardados do corona, de toda essa crise que a gente está vendo aqui, com todo um estoque de alimentos que eles gostam, com vitaminas, com tudo, né? E a minha mãe é muito especial, é um exemplo de vida, foi ela que me ensinou bastante coisas, é uma guerreira, uma vitoriosa, uma mulher de fé, de muitos princípios, e eu quero desejar um feliz Dia das Mães para ela e para todas as mães, em nome da minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Milvia. Dona Milvia, um beijo para a senhora e para todos que estão aí em Banabuiú, não é isso? Isso. Já que a Priscila não é mãe ainda, qual o nome da sogra? Elizabeth. Dona Elizabeth, um beijo para a senhora, um feliz dia também para a senhora. Feliz Dia das Mães. Doutor Tiago, obrigada. Até segunda-feira. Boa tarde. Uma boa tarde para vocês. Segunda-feira nós vamos mostrar um site onde você pode ter um atendimento médico de qualidade e gratuito. Então, fica com a gente na segunda-feira. Deus abençoe a todos. Já fica aí a dica que vai ser muito importante, hein? Então, não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.